Eu sou o Zé Conorato, eu tenho 48 anos, tenho 30 anos de carreira na publicidade. Comecei como redator publicitário com muito orgulho, virei diretor de criação, dono de agência, professor universitário na PUC, professor na pós-graduação, presidente da Associação Rio Grandense de Propaganda e depois acabei migrando a minha carreira para gestão de reputação, imagem pessoal e marketing político. Eu sou o Victor Castilhos, eu tenho uma produtora chamada Supernova Filmes, onde a gente grava vídeos tanto para publicidade quanto projetos autorais também para cinema. Eu sou o Lúcio, eu sou publicitário, eu trabalho com publicidade há mais de 20 anos. Já participei de muitas campanhas e agências, já trabalhei bastante. Participei desse processo todo de mudança de paradigmas, tanto culturais, sociais quanto tecnológicos também. Oi, você me dá uma boa, por favor? Olha a boa! Calma, Juliana. Assim sua saia pode rasgar. Ai, Bussunda, que fofo. Assim ela vai rasgar com certeza. Bussunda se meter a essa, né? Na verdade, era um tempo que a publicidade era diferente, né? A publicidade, ela sempre reflete o momento, a época de uma sociedade. Seja lá na década dos anos 80, dos 70, dos 60, hoje, ela é um reflexo da sociedade porque ela fala para a sociedade, né? Ela traz elementos da sociedade e ela está falando e conversando com a sociedade. Era um momento, pensando nesse comercial da Antártica, em que a sociedade era bem mais machista do que hoje. Não estou dizendo que hoje não seja, mas era uma sociedade muito mais machista, que poderia se mostrar em comerciais como esse aqui da Antártica, ou até de outros também, de cerveja, principalmente, que as mulheres eram praticamente seminuas, né? Eram mulheres com biquíni, eram mulheres com pouca roupa também, e era comum porque era normal se falar desse jeito, era normal os homens falarem das mulheres, assim, essa objetificação do corpo feminino, né? Então a mulher não estava ali para ser uma consumidora da cerveja, ela estava ali para ser mostrada, para chamar a atenção do homem, porque era o homem que tomava a cerveja. Parecia que as mulheres não tomavam cerveja, porque o público que a gente via nessa época de cerveja era um público que era praticamente só masculino, mas as mulheres tomavam cerveja, tomavam muita cerveja também, tanto quanto os homens, né? Talvez as mulheres, uma quantidade menor de mulheres do que hoje consumiam cerveja. Talvez não fosse tão legal a mulher tomar cerveja também, mas era um reflexo dessa época, né? E também elas traziam essa parte mais, de certa forma, erótica, mas não tão erótica assim, porque tentava se colocar algum elemento do humor, como no caso aqui tem o Bussunda, né? Por que colocar o Bussunda? Porque a Cacete Planeta também tinha muitas piradas preconceituosas também naquela época, tanto com mulheres quanto com negros, com gays também, né? E era normal também, não era uma sociedade não só machista, mas também não mais preconceituosa do que hoje. Então era aceitável se falar mal ou se fazer piadas. Na verdade, está se falando mal, mas de uma certa forma, como é que eu posso falar? Uma forma mais engraçada, para não ter essa mensagem assim, não, eles estão falando mal de tal coisa, de tal grupo social, eles estão falando mal das mulheres, ou estão fazendo com que as mulheres sejam só um objeto. Mas mesmo assim, elas são, mas tenta tirar um pouco mais a partir desse humor, né? A partir do momento em que coloca o Bussunda ali e acha que o Bussunda vai ajudar a Juliana Paz, né? Não, Juliana, vai rasgar teu vestido, então ele puxa mais um pouco, né? Então o público está pensando alguma coisa e acaba modificando, né? Isso traz também, a campanha da Antártica por alguns anos era cerveja boa, né? E sempre estava trazendo mulheres, porque também tem esse estereótipo da mulher ser boa, né? Ser bonita, ser elegante, ser gostosa também. Então trazia a Juliana Paz, trouxeram algumas outras, mas a Juliana Paz foi principalmente. Aqui já tem uma coisa, um componente que hoje seria politicamente incorreto, né? Que é a questão do culto ao corpo, a mulher como uma mulher objeto, que na época não se tinha
tanta consciência disso, tanto é que as mulheres aceitavam fazer esse papel, e muito bem remuneradas, inclusive. Mas isso é uma coisa que mudou, e graças a Deus que mudou. O que ainda está presente, que vale a pena ser ressaltado nesse comercial da Antártica, é a questão do humor. Volto a dizer, esse é um componente, um ingrediente que eu acho que nunca vai sair de moda. Sempre vai ter espaço para qualquer tipo de intervenção comercial, publicitária, que se utilizar do humor para criar esse ambiente de aproximação, esse quebra-gelo entre as pessoas e as marcas, né? De lá para cá, tu acredita que a indústria enfrentou problemas para continuar incorporando esse tipo de propaganda? Por exemplo, as propagandas de cervejas expunham muito o corpo da mulher para isso, né? Hoje em dia você já vê uma propaganda de cerveja mais voltada ao produto em si. Tu entende um pouco dessa evolução, como que ela funcionou nesse período de tempo? Vamos lá, vamos por partes, tá? Porque senão vai parecer que toda propaganda de cerveja cultuava a mulher. Isso é uma situação muito brasileira, tá? Esse é um comportamento... A publicidade sempre foi um espelho da sociedade. A publicidade, quem criava a publicidade, eu já tive a chance de criar vários comerciais, a gente não tirava assim aleatoriamente uma ideia do nada. A gente, nessa época, quando se criava a publicidade, não se tirava do nada a referência. Se buscava justamente um retrato de um comportamento da sociedade. E esse comportamento do homem no bar, do happy hour masculino do bar, a admiração da mulher bonita que entra, ou do assunto da mesa do bar, isso era um componente muito brasileiro, né? Então a propaganda ela retratava isso, né? Então não é a propaganda que criava o culto à mulher objeto no ambiente de consumo de cerveja. Era o ambiente de consumo de cerveja que tinha de fato esse culto e esse estereótipo, né? Então, tu pega na mesma época os comerciais de Budweiser, os comerciais de Stella Artois fora, já não eram comerciais de culto à mulher, e eram comerciais de cerveja da mesma época, né? Porque eram outra cultura, né? Aqui a gente demorou um tempo para as mulheres fazerem happy hour, para as mulheres estarem numa mesa de bar. Depois, logo em seguida disso aqui, que isso aqui é 2006 mais ou menos, logo em seguida disso aqui, a gente começa a ter comerciais de mulheres tomando cerveja. Mas é porque aí sim começaram de fato a ter um comportamento mais parecido com o comportamento que sempre foi identificado como masculino. Minha opinião mercadológica é que essa propaganda ela exclui um público que também é consumidora de cerveja, né? Que são as mulheres. Então, é uma propaganda totalmente voltada aos homens, né? De uma forma errada, com certeza. E exclui toda, né? Não sou mulher para dizer, né? Mas eu acredito que a mulher que ver isso se sentiria objetificada, né? Então, se eu fosse uma mulher, eu pensaria duas vezes em tomar essa cerveja, né? Tipo, pô, tá, eu sou uma isca, né? Pro outro público-alvo, né? Então, mercadologicamente, tanto que com o tempo mostrou-se errado também, né? Mostrou que hoje é super datado, né? Super nada a ver hoje em dia, né? Isso na internet hoje, dá um break. The new 500S. Não, muito legal. O humor sempre foi uma presença muito constante na boa publicidade. O humor sempre foi um dos maiores aproximadores, porque a gente tinha uma premissa, nós do mercado publicitário, que é a premissa de que nós estávamos sempre invadindo, né? Invadindo a programação, invadindo a novela, interrompendo o futebol, interrompendo o filme. Então, para aquela interrupção valer a pena, a gente tinha que entregar um conteúdo que fosse com cara de entretenimento e não com cara de um comercial informativo. Imagina que chato tu sai de uma novela, na época isso aqui, né, a gente está falando de um comportamento de televisão, era muito forte na sociedade. Então, tu sai de um filme, sai de uma novela, sai de um jogo de futebol, de uma Olimpíada, e entra num comercial que é explicativo, informativo. Seria muito mais
chato ainda a interrupção. Então, como se interrompe, a gente pedia licença e devolvia esse período com algum tipo de entretenimento. Então, o humor sempre foi, em 99% dos casos das publicidades e os comerciais de grande repercussão são comerciais de humor por isso. Então, eu vejo com muito bons olhos isso. Acho que ainda é atual o uso do humor, porque nunca vai sair de moda. O entretenimento, ele é a força. A gente sempre dizia, nessa época se comentava muito, até nos festivais de Cannes, festivais que se discutia a publicidade, que a propaganda ia se assemelhar com o entretenimento puro. A que usa da fórmula do entretenimento. Hoje, a publicidade bem sucedida é a publicidade que mais se parece até com merchandise do que com um comercial. Tu nem consegue perceber que é um comercial, né? Então, eu acho que aqui já tinha esse caminho e esse caminho permanece. O que a gente infelizmente não vê mais hoje, né, é um pouco dessa liberdade criativa, né? Um pouco dessa liberdade, desse brincar com o comportamento. Aqui no caso de uma briga de casal, hoje entraria uma série de policies, né, sobre isso, sobre se é válido ou não, que casal é esse, tu tá reduzindo todos os comportamentos de casais a um só, e aí entrando numa discussão sem fim, né, se fosse hoje em dia. Na época tinha uma liberdade para fazer. Os publicitários tinham muita criatividade, mas direcionavam pro lado errado da coisa, né? Que nem eu falei, né, na questão mercadológica. Tu exclui totalmente um público que seria um comprador do teu produto, né? Tipo assim, tá excluindo toda uma parcela de mulheres de comprar o carro, vai que daí... Eu acho que até a publicidade ela vai meio que se entendendo assim nesse sentido, né? Aí vai lá uma outra montadora, faz uma propaganda, legal, que inclui todo mundo e vende mais, né? Porque aqueles grupos se sentiram incluídos, né? Então tá aí a resposta. Eu acho que o tempo é o dono da razão, né? Então por isso que essas propagandas vão ficando para trás e vão se atualizando, né, com coisas novas. Só que é um outro humor mais irônico, né? Estão ironizando um pouco mais esse jeito da mulher. Que, de uma certa forma, se a gente for parar para pensar, essa situação não é uma situação incomum. É uma situação que poderia ser um homem também ter brigado com um outro amigo ali e ter batido a porta do carro. Ou o marido com a mulher, ou o namorado e a namorada ali, que a mulher está dirigindo. Acontece, a mulher dirige também, não é só o homem que dirige. E o homem também pode ficar bravo e bater a porta do carro. Tá, sei lá, por alguma coisa que estavam discutindo, por vários motivos, né? Então ele também pode sair assim, chutando. Não tem... A única diferença é que não é tão comum o homem ter uma bolsa e bater com a bolsa como a mulher fez ali, né? Mas é uma situação que é retratada da mulher, porque é o homem que é o dono do carro, que está ali e está levando a mulher de um lugar para outro. Só que ele fez alguma coisa que está errado. Ela não gostou e bateu ali, né? Então também retrata, de uma certa forma. A gente pode dizer que no mundo todo ele teve uma mudança de pensamento, de cultura enquanto sociedade, né? Não é só no Brasil, que antes era um país muito machista, agora não está tão machista. Continua sendo um mundo machista. Só que agora a gente tem pessoas que conseguem mostrar para os outros que não podemos ser tão machistas assim, não podemos ser tão assim, tem nenhum outro lado. Mas a gente pode ver de outra forma todas as possibilidades que a gente tem no mundo, né? Então a gente tem uma aceitação muito maior. Mesmo que que muitas pessoas sigam sendo machistas, elas não expressam tanto as suas opiniões. E não é de uma hora para outra que isso tudo vai mudar, né? Porque a gente sabe que sempre teve essa evolução do homem, do macho, que tem os animais, o macho alfa, tudo mais, então vai evoluindo. E existe uma possibilidade, uma necessidade também de ter uma discussão sadia e social, né? E cultural, isso tudo vai passando com o tempo, vai se modificando com o tempo. Ao MAP e VDO. Quando eu crescer, quero ter um carro importado, conversível. Ah, que saudade. Uma coisa meio Didi quer ser criança, né? Essa propaganda aqui. Quando eu crescer, eu quero ter uma Kombi. Dá pra comparar os três, né? Nova Kombi, novo design, muito mais espaço interno.
Pô, a Conar hoje ia cortar essa propaganda na hora, né, cara? Principalmente por ver criança, né? Pô, tá louco? Imagina, né, criança, olha que criança tem o sonho de ter uma Kombi cheia de mulheres e coisa, né? As pessoas dizem que a publicidade, que a TV, que o audiovisual tá mais chato, né? Mas eu acredito que não, eu acredito que só que o humor agora tá em outras vertentes. A gente passa o dia todo consumindo humor, né? TikTok, Reels, coisas. Sempre é coisa de humor. Só que daí, né, algumas coisas simplesmente não tem mais graça, né? Passa os anos, tá, isso aí não tem tanta mais graça. É isso, né? Antes tu tinha perguntado da mulher, do perfil de mulher, histérica e tudo mais. A gente pode pensar que tem 3 tipos de mulheres nesses 3 comerciais. Né? Tem a mulher ali que é a gostosona, que está servindo só pro corpo, que está sendo mostrada porque os homens estão em volta babando. Estão esperando que ela fique sem roupa para poder ver o corpo dela. Depois, isso na Antártica. Depois, lá da Fiat, já é uma mulher histérica. É uma mulher já que não tem uma... Não é mais importante o corpo dela, mas é importante o jeito dela. Já é importante o que ela faz, como é que ela faz, como é que ela se comporta. Então é mostrado isso tudo, não tem esse destaque do corpo dela. Por mais que também seja uma mulher bonita, tudo mais, uma mulher que está bem arrumada, mas não aparece nada do corpo dela. Ela está com roupas, né? Bastante roupas, porque é na Itália. Depois aqui, nesse da Kombi, a gente tem um outro tipo de mulher, que é uma mulher interesseira. Que eles estão trazendo as crianças também, tem o teor humorístico. Nos 3 a gente tem um teor humorístico, né? Tem aquela mudança, quando aparece o Psuda. Depois no da Fiat a gente tem um desentendimento, no sentido de a gente não tá entendendo o que está acontecendo. Tá o homem batendo ali, batendo porta, bate com a bolsa, aí depois a gente entende que ele está tentando representar uma mulher. Então ele já tem esse perfil, esse estereótipo da mulher que é irritada, que é histérica. E aqui a gente tem um outro estereótipo, que é a mulher que é interesseira, que é a mulher que ela só está preocupada e interessada, não somente ela, mas ela, se for num carro dos meninos, e no outro, quando é da Kombi, são várias, né? Então ele só vai se dar bem porque ele vai conseguir ter um monte de mulheres. Então é isso que ele quer, ele só está querendo uma Kombi não para fazer muitas coisas, para trabalhar, até porque Kombi não vai ser um carro de passeio, né? É um carro para trabalhar, um carro para transportar coisas. Só que essas coisas de transporte são mulheres. Então também tem esse teor da mulher ser algo que não é ser mulher. É algo que deve ser transportado pela Kombi, ou então aquela outra que não está sendo transportada, mas só está com um gurizinho ali também, pensando quando ele fosse grande, né? Que ela está interessada em estar ali com ele, que ela está bem feliz também, beijando ele, mas dá esse teor também, esse caráter de uma mulher interesseira, uma mulher que só está ali por causa do carro, que é importado, ele fala que é importado, né? Um carro bom, conversível, tudo mais. E aí tem por que não poderia ter um amigo dele andando ali? Por que ele não poderia estar andando sozinho também, né? Mas não, é um carro importado, porque ele vai conseguir chamar, porque um carro chama mulher, um carro importado chama mais mulher ainda, né? Uma mulher melhor, mais bonito. Mas enquanto roteiro, isso aqui é o Eugênio Mohallen, isso aqui é um clássico, um clássico. E que pena, sabe? Tem muita coisa que ainda se faz legal, mas numa quantidade infinitamente menor, né? Nós estamos falando aqui de uma época onde nós que criávamos propaganda tínhamos assim, não uma referência no sentido de fazer igual ou parecido, não, isso nunca, porque o barato era criar, né? Criar é do zero, mas muito respeito pelo trabalho assim, né, dos redatores e muito respeito por quem conseguia produzir esse tipo de ideia. E uma coisa que eu acho que é importante se falar, que para a geração de vocês, né, que são mais jovens, que estão, nós falávamos até aqui antes de começar a gravar, da resiliência, assim, da capacidade da disciplina de fazer muito. Eu não trabalhei, infelizmente, eu tive até um convite, eu nunca tive a oportunidade de trabalhar com esse cara que eu acho o melhor redator brasileiro, depois do Washington e do Nizam, que era o Eugênio Mohallen. Mas certamente, conhecendo como é que funcionavam as coisas na época, ele deve ter apresentado uns 45 roteiros dentro da agência antes de chegarem nesse. E eu acho que tinha essa coisa do vai, lapida, faz, pensa de novo, tá bom, mas eu quero um ótimo.
e a gente chegar pro diretor de criação e mostrar roteiro e dizer, aqui tem talvez, quem sabe, uma meia ideia. Poxa, eu tô há 3 dias. Isso era, te exercitava a fazer cada vez melhor e ter essa coisa da produção braçal, assim, nada era tão imediatista, né? Eu me lembro de a gente ter, às vezes, uma semana para fazer um comercial. Não para produzir, para criar o roteiro. Só que eu não podia usar uma semana para criar um, eu tinha que usar uma semana para criar 80, 70, 60, 50, para daí sair 2, 3, quem sabe, e pro meu diretor de criação lá arriscar um e ainda reescrever outro. É isso que ia pro cliente, né? Então, eu acho que esse exercício de ficar fazendo, refazendo, essa busca pela, entre aspas, perfeição, tornava a propaganda um universo de quase excelência. Não quero lhe falar, meu grande amor. Primeira nota, essa design dessa com ficou horrível, cara. Pá, coisa bem feia, ficou. Das coisas que aprendi nos discos. Tá, né? Custando 100 e poucos mil, né? Enfim. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Você me pergunta pela minha paixão, digo que estou encantada com uma nova invenção. Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, nós ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Você pode até dizer que eu tô por fora, ou então que eu tô inventando, mas é você que ama o passado e que não vê. É você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. Volkswagen 70 anos. Sucesso que passa de geração em geração. Eu acho esse comercial espetacular. Aqui certamente é uma exaltação da melhor publicidade de todos os tempos. Assim, aqui tem a forma de criar que a gente estava falando dos anos 80, 90, 70, 80, 90, 2000, pelo uso de uma música consagrada aqui do Belchior, pela ideia prevalecer, porque aqui o que vale é a ideia, que é mais forte de todas, né? O comercial com cara de entretenimento, a produção. Então, assim, primeiro, esse comercial podia estar tirando a tecnologia da inteligência artificial que reproduz a Elis Regina e põe ela para cantar com a filha. Esse comercial podia ser feito em qualquer época, porque ele seria legal, atual e moderno e premiável em qualquer época. Tá? Sim, o Conar é muito importante, né, cara? O Conar, como ele regulariza as propagandas no Brasil, pô, se tu vai ver vídeos de propagandas que não passaram do Conar, pô, tu vai ver coisa absurda, assim, tu vai ver coisa muito pior que essa, assim. E o papel dela sempre tá, né, fazendo essa regulação, né? Essa regulamentação. E aí, cara, então por isso que ela é super importante, assim, e até a publicidade ela é uma coisa interessante, porque às vezes uma coisa pode falar uma coisa, pode ter uma mensagem, mas falar duas coisas, né? Então o Conar eu acho muito interessante esse trabalho de saber o que é errado, o que é antiético tu mostrar, né? Porque isso às vezes não é tão claro assim, não é que nem tão claro quanto essas propagandas aqui. Às vezes tem coisas muito dúbias. Assim, tá, o cara teve uma segunda intenção quando ele mostrou essa propaganda aqui. O que ele quis dizer? Ah, não, o que ele quis dizer aqui é antiético, sei lá, é racista, sei lá, uma coisa assim. Então, esse trabalho do Conar é extremamente importante.
Aqui, sobre o IA, eu acho que foi o IA que deu mais polêmica, deu mais conversa, né? Essa utilização do IA, ela é um debate não só na publicidade, né? Mas no mundo todo sobre várias coisas. O IA está sendo usado, né? Tu vê o novo filme do Indiana Jones, eles recriam a cara do Harrison Ford em IA. Eu só pego ali, boto os pontinhos, ele recria, foi com aquela cara nova. Mas a voz é de velho, a voz é de... então, cara, esse é um debate que está tendo no mundo todo. O Sindicato dos Atores, agora nos Estados Unidos, em greve. Qual uma das pautas? Essa é uma das pautas. IA, uso de IA para recriar pessoas que já não estão aqui, tipo Elis Regina, que eu acho errado, porque daí tu não deixa a pessoa morrer, entendeu? Tipo assim, pô, tá aí. A gente não vai atualizar nossos ídolos, a gente não vai ter pessoas novas cantando músicas tão memoráveis, a gente vai ficar recriando só a Elis Regina e o Belchior. E sobre a questão dos atores, também é uma coisa muito importante, né? Pô, até onde tu pode usar a imagem do ator? Tu pode usar a imagem do ator sem ele estar ali? Eu me lembro agora de um filme tosco, horrível, que foi o The Flash, também usou Nicolas Cage, usou o antigo Superman, né, da década de 70, usou um monte de atores ali. Cara, os caras nem apareceram em estúdio, pô, usaram minha cara no filme e eu não autorizei. Quer dizer, autorizou. Mas eu não filmei, e aí, qual é que é? Então, cara, esse é um debate que vai se estender mais alguns anos. É um debate bem interessante. Se a gente está assistindo comerciais antigos, comerciais novos. Eu estava falando que são retratos de época. Retratos daquele momento, dentro de um recorte temporal, de um recorte, em alguns casos aqui do Brasil, da Itália, de Inglaterra, não do mundo todo. Mas a gente vê que a gente tá discutindo, e agora a gente discute mais também. A gente discute não no sentido de discutir de bater boca, mas discutir de ter mais elementos para conversar a respeito, de ter opiniões diferentes. A mulher estava sendo discutida ali, estava sendo falado sobre a mulher dentro da publicidade. Aqui a discussão já não é mais a mulher. Agora a gente já tem uma discussão que é esse comercial da Volks e das gerações, né, que traz Elis Regina, já é uma utilização de uma ferramenta de inteligência artificial para trazer uma pessoa que já morreu para um comercial de hoje. Então acaba também retratando uma época em que a gente está começando a ter um crescimento muito grande do uso de várias ferramentas de inteligência artificial. Seja para gerar contextos, textos, imagens, vídeos, sei lá, o que outras coisas pode-se fazer uma inteligência artificial, mas é essa discussão que teve bastante gente que tem todo o contexto também de como foi criado, foi desenvolvida essa campanha, que eu já ouvi falar, mas não prestei muita atenção também, mas eu sei que tem algumas explicações, algumas justificativas do que e como foi feito. Mas teve bastante gente que criticou, porque como é que vai trazer uma pessoa que já não está mais viva para aparecer junto hoje, nos dias de hoje? Como é que vai se apropriar da imagem dessa pessoa? Como é que vai criar uma imagem diferente, num contexto diferente daquele que estava vendo essa pessoa? Mas teve muita gente que também achou legal. Que legal, conseguiram trazer ali as duas, colocar junto num vídeo que nunca poderia ser possível se não fosse a inteligência artificial, se não fosse essa possibilidade de edição que se tem hoje. Então é uma discussão diferente, né? É uma discussão em que a gente tem ética sendo discutida, não nesse comercial, mas a partir dos usos das inteligências artificiais. A gente consegue criar imagens e criar literalmente do zero um fake de uma pessoa que está falando alguma coisa, com a voz daquela pessoa. Então essas ferramentas também, elas se desenvolvem, elas não chegam porque elas não apareceram do nada, né? Mas elas têm esse desenvolvimento muito rápido de um ano para cá. Se a gente for pensar no ChatGPT, que é um dos principais exemplos que se fala bastante, ele vai fazer um ano agora mesmo que ele foi para o mercado, né? É claro que ele já teve todo o desenvolvimento antes, mas foi em novembro que ele foi lançado no mercado. E aí, agora, a gente está entrando em novembro. Ele está fazendo um ano agora, nesse mês. Então tem esse contexto dessa época, desse momento em que se pergunta, mas será que é bom fazer alguma coisa, criar? O que é o criar?
mas tem uma ferramenta que pode potencializar alguma coisa. Mas tem coisas que são feitas somente a partir de inteligência artificial. Então, entra numa outra esfera também de produção, pensando em publicidade, mais especificamente da produção publicitária, né? Eu fiz no Photoshop essa imagem toda feita no Photoshop, então acaba tirando o mérito da imagem ou do comercial porque foi feito 90% no Photoshop. Mas não adianta nada tu saber usar muito bem uma ferramenta se tu não tem uma ideia por trás disso tudo. E eu acho que aqui por mais que tenha todas essas discussões, tem-se uma ideia que é tentar fazer esse encontro das duas pessoas que não viveram nesse momento, como retratado aqui assim, né? Que é para chamar a atenção das pessoas também, né? Porque a publicidade sempre tem que estar chamando a atenção, né? Porque se ela não chama atenção, as pessoas não assistem a publicidade, não olham a publicidade, não veem, não ouvem a publicidade, assim a mensagem publicitária passa despercebida e tu tá jogando dinheiro fora do anunciante, né? Vamos fechar então, tem uma pergunta bem legal aqui do Christian. Se tu percebeu alguma mudança significativa na maneira como que o consumidor está respondendo às propagandas. Hoje em dia, a abordagem, tô falando da abordagem inclusiva, tá? Nesse caso. Então, se a gente fazer essa linha do tempo entre uma propaganda de 97 para essa propaganda talvez da Elis Regina, que também não é tão aceitável assim. Sim. Se tu vê uma mudança no comportamento do consumidor relativo a isso. Sem dúvida nenhuma, assim. Cara, a internet é uma coisa muito interessante, né? Porque todo mundo pode... É literalmente a democracia em primeiro plano, assim, né? Porque todo mundo pode dar a sua opinião. Isso gera consequências positivas, né? Que daí tu pode responder uma propaganda, e coisas negativas, tipo assim, o cara pode ir lá e falar um monte de bobagem sobre aquela propaganda. Mas mudou com certeza, porque hoje o público ele não é só passivo, né? Ele não só recebe aquela propaganda e aceita, ele é ativo. Ele recebe e dá o retorno para a empresa. Pô, vocês vacilaram aqui. A propaganda de vocês aqui só tem branco. A propaganda aqui de vocês, é só direcionada para homem. E aí? Então, com isso, a sociedade também vai moldando as propagandas, a propaganda vai moldando a sociedade.